paraibana, o Ítalo Santos. A suspeita é de exploração da imagem de menores de idade. As denúncias foram feitas pelo Conselho Tutelar de Bahia, além de um processo anônimo aqui na capital paraibana. O influenciador Ítalo Santos usou as redes sociais para dar a versão dele para o caso. Vamos ouvir a versão do Ítalo? Coloca na tela. Umas denúncias que o pessoal faz achando que elas têm 13, 14 anos, e aí também que elas, né, mil e uma coisa que vocês veem aí todos os dias. E quando acontece muita repercussão negativa, eu sempre sou acionado por um dos órgãos aí, igual recentemente aconteceu lá no Rio de Janeiro. Eu estava junto com as meninas, estava com Daninha, estava com Camila, as duas são emancipadas, elas podem frequentar o lugar que elas quiserem, elas podem pegar o hotel que elas quiserem, as mães concordaram com isso, eu tenho um bom relacionamento com todas as mães. Então, tudo que acontece na minha vida, na minha casa, que parem de achar que lá em casa, minha Nossa Senhora do Céu, tudo tem o consentimento das mães e agora das meninas que são emancipadas. E uma coisa importante aí, um monte de adolescente, um monte de criança precisando de suporte, mas vamos falar de Ítalo. Olha só, pessoal, a gente vai conversar com o juiz Antônio Lacer, Adailton Lacer, na verdade, para falar sobre a exposição excessiva de crianças em redes sociais. Vou conversar com ele aqui agora, a gente vai trazer aqui algumas informações que se refere à justiça. Doutor, muito bom dia, obrigado por estar aqui com a gente hoje, por conversar com a gente sobre esse assunto, que é muito delicado, inclusive, e é uma novidade até mesmo, né, no Brasil inteiro, em relação à exposição de crianças e adolescentes. Aqui, por exemplo, na televisão, a gente sempre teve aí preocupações em mostrar crianças em locais de crime, crianças que têm os parentes aí, né, vítimas de alguma agressão, de alguma violência. A gente tem esse cuidado de não mostrar. Mas nas redes sociais, como é que funciona isso, doutor? Muito bom dia, bem-vindo ao Tribuna Livre. Bom dia, Betinho Nascimento, bom dia a todos os telespectadores do programa Tribuna Livre. Olha, comentando genericamente a situação análoga, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 244-A, ele diz que submeter criança ou adolescente à situação de prostituição ou exploração sexual, a pena varia de 4 a 10 anos e multa. E não precisa ser necessariamente um adolescente emancipada. A emancipação não garante ao adolescente o direito de se submeter à prostituição. Por exemplo, um adolescente emancipado, se ele cometer um ato infracional análogo ao homicídio, ele não vai a júri, ele vai responder a uma ação socioeducativa e receber uma medida protetiva de internação. Então, a emancipação permite apenas que o adolescente possa casar, assinar contratos, receber heranças. Entendeu? O adolescente emancipado, ele não pode frequentar o motel como um adulto, ele não pode fazer tatuagem sem a devida autorização. Então, não há que se confundir. Emancipação é apenas para efeitos, para alguns atos da vida civil, e não para deliberar livremente sobre a sua vida. Exposição nas redes sociais. A gente pode falar que o menor ele pode aparecer em vídeos, dançando, brincando, e não tem nenhuma espécie de punição ali para quem tá gravando esse vídeo? Ou tem alguma restrição para essas redes sociais em relação a imagens de crianças e adolescentes? Sim, o Estatuto também prevê, no artigo 240, eu vou ler textualmente aqui, que diz: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena varia de
4 a 8 anos e multa. Então, toda exploração de imagem de criança envolvendo cenas que insinue sexo ou cenas de lascívias, essas atitudes praticadas por um adulto podem sim receber a punição. E para isso o Ministério Público tem atuado com muita veemência, investigando, as polícias civil e militar também atuam e tem insumos necessários para coibir e combater esse tipo de atividade criminosa. Doutor, quero agradecer ao senhor por esses esclarecimentos, inclusive a população inteira agradece. Sempre que o senhor quiser voltar, a gente está aqui à disposição. É importante demais debater esses assuntos, inclusive assuntos delicados, que a gente nem se fala tanto, inclusive, doutor. Pois eu que agradeço também a participação. Estamos sempre aqui para esclarecer quaisquer assuntos sobre o público infanto-adolescente. Muito obrigado, doutor Adailton Lacer, conversando com a gente sobre essa situação. Não situação específica, né, mas do modo geral, falando sobre a questão da exposição. Ele falou agora no final aí em relação a imagens de exploração sexual, inclusive, que é crime. A gente mostra muito a Delegacia de Crimes Cibernéticos e a Polícia Federal atuando para esse tipo de crime, compartilhamento, inclusive, de vídeos e fotos com crianças em ato sexual, que, obviamente, é um crime muito pesado, né? Teve um cara, semana passada, no final de semana, que foi preso pela Polícia Federal porque tinha estuprado um bebê de 1 ano, tinha filmado essas imagens e divulgado. Então, a situação é mais nojenta e mais perversa do que a gente tá acostumado a ver no dia a dia. E existe esse tipo de perversidade. Aí, do outro lado, tem casos em que não se há ali a imagem do sexo explícito, mas sem a exposição de crianças e adolescentes. E aí, eu vou dizer uma coisa, eu não sei se essas danças de hoje em dia já se enquadram como algum ato semelhante ao ato sexual. As danças de hoje em dia senta aqui, entra, não sei o quê, é algo preocupante, né? Então, nesse tipo de dança, com esse tipo de gesto, com esse tipo de cena, a gente observa crianças. Ontem eu publiquei, inclusive, eu vi as pessoas comentando, publiquei esse caso da investigação com o Ítalo Santos. As pessoas começaram a comentar, dizer, já passou da hora, foi tarde, já era para ter sido outra investigação. Eu não acompanho esse influenciador, o Ítalo, eu não sabia quem ele era, né? Mas o pessoal veio dizer que ele começou com danças, inclusive vinha aqui na TV Arapuã para dançar no tempo da pandemia e estourou no Brasil inteiro. E as pessoas criticavam essa atitude de expor, aparentemente, pessoas ali menores de idade. Bora voltar com o Nivan Ferreira, falar de coisa boa, falar de animação, falar de aniversário, mas